uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É uma frase que se refere ao cinema novo, o movimento cinematográfico brasileiro que aconteceu lá nos anos 1960, início de 70. O movimento, no meio de um período de ditadura militar do Brasil, foi marcado por um realismo crítico, retratava o sofrimento dos brasileiros em um país desigual. E a frase, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, foi usada para defender a utilização dos meios de produção artística para transformação social. Que coisa, né? Em plena década de 2020, literalmente cada um de nós tem uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas não é só isso, a gente tem também algoritmo, inteligência artificial, né? E uma cabeça condicionada a um vai de arrasta para cima que nem sempre promove a transformação social que a gente queria. E será que isso pode ser considerado produção artística? Sim ou não? Escreve aí o que você acha. Mas nós aqui não estamos aqui para falar da grande indústria cinematográfica, e sim da produção artística, especificamente nas cidades do interior capixaba. E prestar atenção nessa voz em off, que faz parte da cena, né, mas não aparece no quadro. É a produção audiovisual e a sua distribuição. Oi, tudo bem por aí? Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o podcast Comunicação Criativa, onde a gente conversa sobre comunicação criativa. Nessa temporada, a gente vai conhecer um pouco das alegrias e os desafios de quem produz arte e cultura num contexto muito específico, cidades do interior do Espírito Santo. A nossa ideia é inspirar, principalmente você que é da área de arte e cultura, e atravessa esse mar de informação e desinformação com o seu barquinho artístico e cultural. O podcast Comunicação Criativa é um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. E eu sou Alessandra Barros, produtora cultural, pesquisadora, escritora, filósofa e agora sou podcaster. Bora ouvir esse papo? Hoje, a gente tem a satisfação de receber aqui Clóvis Rangel. Ele é jornalista, é produtor cultural do grupo Afro Chaves. Atua no município de Alfredo Chaves, a nossa terra da banana e do leite. E da chuva. Fica aqui na região sul do Espírito Santo. Pertinho aqui de Anchieta, né, Alessandra? Pertíssimo. O grupo Afro Chaves promove oficina de leitura, música, capoeira, jongo e também o cineclube da cidade. E Felipe Passarella, pós-doutorando em cinema, desculpa, tá? Cineasta, produtor cultural, pesquisador e professor, com experiência em direção de fotografia, edição, montagem, roteiro, fotografia e direção de arte. Atua também em publicidade, cinema, outras mídias. E atua no município de Vargem Alta, é região das Montanhas Capixabas, é ali pertinho de Cachoeiro de Itapemirim, a nossa região das montanhas aqui. Bem-vindos, meninos. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu estava falando na introdução sobre a câmera na mão e a ideia na cabeça, né? E aí eu estava pensando que desde o meu sobrinho Caio até o vovô tem uma câmera de celular na mão, né? Uma rede social para publicar as ideias da cabeça. Em tempo de websérie, dinâmica de rolagem de tela, né? Isso condiciona um pouco a cabeça da gente. Como que fica essa questão da produção audiovisual? Será que ainda estamos aqui? Quem pegou a referência pegou? Ainda estamos aqui? Eu acho, professor, acho que pode concordar comigo. Essas novas mídias, se forem bem usadas, ela pode até ajudar a gente na produção de um conteúdo, de um documentário, de uma ficção. Elas gravam, a gente, no caso, treinaria essas crianças, esses produtores aí, esses adolescentes, e botaria para gravar. Acho que é válido. Acho que é válido. É válido, né? Mas é produção? É porque, assim, eu não tinha pensado nisso até o momento deste podcast. Um rio é uma produção audiovisual? Pode ser. Ficou uma coisa, porque veio de avalanche, né? Veio de... São novos tempos na comunicação. Mas produção é... Mas a questão, se me permite, assim, já é um pouco mais profunda, Alessandro, porque você propõe aqui uma reflexão que nos ultrapassa, e ultrapassa o tempo e o espaço, inclusive,
que é a definição do que é arte. Isso. Então, se a gente, 2 anos atrás, ou 5 ou 10, a gente poderia começar a discutir se a produção para o YouTube, isso é um fenômeno muito longo que a gente pode discutir, e depois a produção para o Facebook, depois para o Instagram, produção audiovisual, por exemplo, se eram formas de cinema ou forma de arte. Agora a discussão já é se a inteligência artificial que produz arte, aquilo que ela produz também é uma forma de arte, já que é baseado no conhecimento que já foi feito pelo ser humano e assim por diante. Essa reflexão sobre o que é arte é muito antiga. Assim, talvez a discussão mais calorosa que nós tivemos numa história recente foi no final do século XIX, justamente no processo no embate entre fotografia e pintura, em que a fotografia tinha os fotógrafos, né, os entusiastas tinham prazer de dizer que aquilo não era criação humana, que aquilo era técnico, e por isso valia o valor da foto como realidade, mas depois os fotógrafos passaram a brigar pela propriedade de estar criando, porque define enquadramento, define a luz, como os nossos colegas aqui estão fazendo. É um olhar, né? É um olhar próprio, então acaba sendo. É complicada essa questão dos recursos tecnológicos, porque quando você vai fazer uma produção, se você vai produzir para o YouTube, é uma coisa. Se você vai produzir para uma telona, é uma outra qualidade, são outras técnicas. E aí tem essa questão da distribuição, né? Uma coisa é jogar no YouTube, mas continua existindo circuitos de festival, de cineclube. No cineclube, como que funciona isso? O nosso, na Alfredo Chaves, a gente tem que falar em edital, né? Porque a Alfredo Chaves é uma associação que a gente tem lá em Alfredo Chaves, que nasceu em 2011, já nesse intuito de combater o racismo, uma cidade colonizada por italianos. E a gente vive de edital, da Secult, do Carrefour, que a gente já ganhou, do governo federal, enfim, vários. O nosso cineclube é nossos braços lá dentro, mantido pela Secult, por editais da Secult. A gente começou fizemos 2 documentários, os 2 contando a história do bairro Macrina. O bairro Macrina é a nossa comunidade afrodescendente de lá, né? Tem o maior número de afro em Alfredo Chaves. E os 2 documentários, a gente contou a história, primeiro que a gente fez, sobre a história das bezendeiras. São essas mulheres que ainda benzem com galinho, com aquela oração. Inclusive, depois pegar o endereço de alguns, ela deixa não sei aqui mais onde elas estão. É ótimo. Eu até fiz matéria também depois. E o segundo foi sobre os personagens mais antigos da comunidade. Os 2 a gente captamos recursos da Secult, compramos equipamentos, gravamos do nosso jeito, sem produção, sem a expertise da produção, né? Nós gravamos e colocamos no YouTube. Pois é, essa é a parte, você que é professor, né? Essa é a parte que eu fico pensando no momento histórico do audiovisual, desse momento histórico do audiovisual. A gente filma, às vezes é a câmera na mão e a ideia mesmo, e joga lá no YouTube, o negócio roda, e as pessoas vão perdendo essa qualidade, essa questão da qualidade, você ir num cinema. Como é que vai ser isso? A questão da produção. Agora, em cidade pequena, por exemplo, a Anchieta, Alfredo Chaves, Vargem Alta, não tem aquela estrutura de audiovisual profissional, né? A gente pode fazer uma reflexão um pouquinho mais ampla? Deve. Claro, professor. Vamos lá. Primeiro, ao falar em Vargem Alta, eu não sou bairrista, não. Inclusive, eu falo com meus alunos hoje, tinha 20 anos que eu fui embora de Vargem Alta, mas estou sempre próximo. Você sai do interior e o interior não sai de ti. Mas agora eu estou entre Vargem Alta e Guarapari. Vargem Alta, que é chamada a Suíça capixaba, eu prefiro dizer que a Suíça é a Vargem Alta da Europa. É isso aí. Mas quando a gente fala... Porque até para definir e mensurar o que é qualidade, e aí quando você fala no cinema novo, a gente tem que pensar no realismo italiano, que foi de onde o cinema novo saiu. O neorrealismo, e não tem esse nome à toa, que é uma nova perspectiva sobre o que é real no cinema, que o autor que mais estuda, de maneira importante, na primeira metade do século passado, foi André Bazin, traz justamente, assim, supera algumas questões estruturais, estéticas e técnicas do cinema, já do cinema hollywoodiano, e traz um cinema mais próximo da realidade, tanto em termos de história, de narrativa, quanto de linguagem técnica. Então, planos que dialogam melhor com o olho humano, planos mais longos, uma intervenção na edição que é o menos intervencionista possível. Nesse momento, então a gente está falando dos anos 40 e o cinema novo nos anos 60, já há uma espécie de ruptura na estrutura estética do cinema que já se consolidava, né? O movimento mais recente, que a gente pensa naturalmente hoje, a gente está falando do Instagram,
Mas, Alessandra, pode ser que quem assista esse podcast em 2026 já não veja o menor sentido em falar em Instagram. Sim. Quando eu entrei, olha que coisa, no mestrado em 2012, tinha uma galera concluindo uma pesquisa de doutorado sobre Orkut. O Orkut já não tinha o menor sentido mais, porque começaram 4 anos antes, e essa é a realidade. Assim. Mas são movimentos que nos levam a, né? A gente costuma ver, na nossa linha, é o que eu estava falando sobre a rolagem de tela, que a gente vai condicionando. A gente tinha o Orkut, a gente evoluiu, a gente usa isso para o Facebook, que evoluiu. Então, é como se fosse uma escada. E o cinema, assim, o audiovisual, a gente está falando da produção audiovisual mesmo, é a produção daquela peça audiovisual. Ela precisa recuperar um pouco o sentido dela, às vezes. Mas veja. Talvez está mais no sentido que na técnica. Precisa por quê? Porque... Para quem? Para nós. Quem? Nós, consumidores. Porque, veja, a gente tem cinema feito por produtoras, exibidos em salas de cinema ou nas TVs. A gente acaba excluindo, por exemplo, os canais de streaming como Netflix, que fazem filme e talvez produzam mais que produtoras cinematográficas escrito senso hoje. Mas veja, que produz com a linguagem rápida, efêmera, histórias esquecíveis em alto volume para dialogar com o público e para ser esquecida na semana seguinte. Então, assim, em termos técnicos e estruturais, está ali o cinema. A questão, e óbvio, assim, enquanto professor, assim, a minha natureza é a provocação, né? Parece que eu discordo, mas eu acho que concordo com tudo que a gente fala aqui. Nós temos meios de distribuição e de produção muito mais acessíveis. Quando eu vou falar com os meus alunos de fazer... vamos estudar multimídia. A galera fala assim, estudar multimídia para fazer o quê, professor? Eu falei, pessoal, 25 anos atrás, em Vargem Alta, que a gente não tinha nem câmera analógica, eu pensei em fazer isso, por que vocês não pensam agora que tem tudo, né? Mas a questão é como é usado, né, Alessandro? Assim, essa efemeridade das coisas, essa o falta imediato, de pensar, refletir, né? Isso, assim, exatamente, pensar na longevidade da produção, no sentido da produção. Eu falo, um ponto que eu gosto de falar com meus alunos, assim, 2 coisas em termos de audiovisual, né? A gente é da área de criação e da cultura, mas 2 coisas em audiovisual. Cara, é prazeroso para todas as esferas da vida, mas eu acho que o audiovisual é o mais legal, que assim, você olha para uma TV ou para uma projeção, para você ou para um grupo de pessoas, e você assiste algo que tem 10 minutos ou 1 hora. Aí você pensa assim, cara, esse enquadramentinho aqui, se não foi eu, não teria. Esse sonzinho que você está ouvindo, essa luz. Então, assim, antes de que eu pensasse nisso, não existia nada. E aí eu pensei e a gente executou, eu fiz. Nesse sentido, eu sempre falo com meus alunos, quando você vai fazer uma foto, antes de fazê-la, de estar nesse automático de pensa no seguinte, é o desafio assim, de Flusser. Faz assim, Alessandra, o que eu quero passar com uma imagem dela? Eu quero passar uma imagem sensual, uma imagem séria. E aí sim, tecnicamente, olha e faça a foto. E aí fala, passa essa sensação? Não passa. Mas faça pelo menos o exercício de pensar naquilo que você quer transmitir antes. Ainda que o resultado... Porque o audiovisual é feito de detalhes, né? Às vezes é um detalhe, uma cena, uma música, que diz muitas coisas. É feito disso, né? Mas nós estamos falando da comunicação criativa. Como que você faz? Uma curiosidade sobre Cineclube. Como que você escolhe o que vai passar lá? Como é que é o nome disso? Tem uma palavra que eu esqueci. Curadoria, né? A curadoria. Mas antes disso, eu falei no começo aqui da nossa fala, do nosso Cineclube na Chaves, que a gente joga no YouTube. Sim, nós jogamos no YouTube, só que a gente também organiza exibições ao ar livre. A gente faz lá nas escolas. Estou com uns filmes para exibir lá, então. Por favor. Não, convidadíssimo já. A gente exibe nas escolas, nas instituições, lá a gente tem uma casa lá de idosos, a gente vai lá, entendeu? E como é que a gente escolhe os filmes? Primeiro, esses filmes que a gente fez tem que estar na lista. Porque eu penso o seguinte, já que a gente produziu, a gente tem que divulgar, obrigatoriamente. É porque existe o circuito que eles falam que é a vida do filme tradicional, vai para o festival, vai para não sei onde. Tem festivais que não aceitam. O YouTube é o fim da linha. A gente pega pelo meio. Tem festivais que não aceitam se o filme já estiver no YouTube, por exemplo. Exatamente. Aí você não pode, ele tem que ser inédito. Mas a gente também, a gente tem um mês, tipo, Outubro Rosa, a gente pega um filme, um documentário, um curta-metragem, porque a gente sabe que depois de meia hora ninguém é mais um vídeo da tela. Dispersa. É um outro problema, né? Então a gente vai de acordo com um mês também, supor, Outubro Rosa. A gente pega um documentário, um curta-metragem, de acordo com o Outubro Rosa, com a temática do Outubro Rosa, entendeu?
Então você segue a... Dia dos povos originários. Pega um... Mas, Alessandro, ó, a gente compartilha aqui algumas situações de trabalho juntos. A gente sabe que às vezes a gente faz um planejamento de uma exibição, uma intervenção em determinado local. Alessandro, eu participamos recentemente do projeto. E assim, eu fiz a curadoria dos filmes. Só que eu falei, mas Alessandra, é importante que você vá na comunidade, converse e veja o perfil. Quando ela conversou, a gente viu que era outra coisa. Outra coisa. Se a gente leva os filmes que a princípio a gente imaginava para provocar um debate, não ia estabelecer essa interlocução. Então a gente vai para um outro apelo, às vezes. E é curioso, porque um filme infantil, que em um outro evento que nós participamos, a gente desistiu de passar porque aparentemente era muito infantil, foi o que mais mexeu com a comunidade. Foi o que mais que fez tinha menos sucesso. contato com o audiovisual, que precisava da coisa mais lúdica. As crianças que estavam lá, assim, interagiam. Então, isso tem a ver com a perspectiva da arte, né, do cinema. Isso mexe com você. É o motivo. Né? Mexe em algum nível, assim. De repente, você está ali com uma criança que não consegue assistir um desenho e ver um filmezinho ali, e você consegue cativá-la. E tem essa questão que ele falou, que é muito importante, Clóvis, esse negócio que ninguém mais quer ver uma coisa, é 15 minutos, é 10 minutos, é 5. Eu sou uma pessoa A gente que que é professor, ouço, a gente sabe disso, as crianças hoje, os eu adolescentes. assisto aqueles troços de 1 hora, você vai olhar meu histórico do YouTube, eu adoro uns café filosófico, 1h30. Ai, mãe, você vai ver isso? Vou, porque eu adoro. Às vezes eu fico só ouvindo e tal, aquela conversa, aquele bate-papo. E todo mundo fala, não, o negócio é 15 minutos, como é que é? Shorts. E nem o seu nome. Olha, tem Condiciona o olhar. E aí a gente cai nesse comentário que você fez sobre a questão do perfil da comunidade, né? Até que ponto o nosso olhar está tão condicionado e a gente deve simplesmente abaixar a cabeça e falar, é isso que o povo gosta, é isso que vai ser. E até que ponto a gente dá uma provocada, uma insistida, fala, gente, tenta pelo menos 15 minutos para meia hora, sei lá, né? Em vez de ver esse estilo, ver esse... O que vocês acham disso dentro da produção? Isso é pensado? O que vê? Não é só de vocês, como a do entorno que vocês veem. Então, Alessandra, tem muito a perspectiva assim, de quem realiza. Tem realizadores que fazem pensando muito em festival. Então, assim, você já sabe que vai lidar com um filme de 15 minutos, para um público que tem também o perfil de filme para festival, já pensa quando é uma distribuição para cinema. Agora, sim, para quem trabalha muito vive muito com edital... faz produções locais, é muito circunstancial. Assim, eu tenho uma experiência recente bem legal mesmo. Assim. Eu fiz 2 filmes. Eu fiz um que se chama Poesia do Abandono, que é basicamente parte das minhas reflexões sobre tempo e espaço. Eu assisti. Bom, e é um filme que eu digo... Eu não gosto disso, de antecipar, assim, né? Mas eu digo que é para incomodar, porque eu tenho um plano de 4 minutos, assim, que aparentemente nada acontece. Que é justamente para você sentir a relação com o tempo. Porém, apresentando nas escolas, a galera de 12, 13, 14 anos, eu apresentei mais ou menos umas 5 escolas de Vargem Alta, eu fui surpreso, assim, fiquei surpreso com o fato de que a molecada, em grande parte, gostou muito. E é muito interessante as conexões, assim. Vieram me perguntar se o filme era sobre a pandemia, se o filme era sobre morte, se o filme... Porque desperta isso na pessoa. Porém, agora, nesse ano, eu estou finalizando um filme que a minha perspectiva era toda... Olha como é pensado na comunidade. E assim, pensado também num gosto pessoal, mas assim, era todo que fosse um filme de terror, que se chama Terror Interior, através de lendas, numa construção. Quando eu vi o primeiro corte, por isso que é legal você ter essa separação entre direção e edição, eu vi, e aí você tem que ter esse desapego, que é algo que você desenvolve com o tempo, e fala assim, cara, esse é um filme totalmente televisivo. Se eu ficar levando no coração que ele é um filme de terror e ficar tentando forçar isso, esse filme não vai ter forma. Vai ficar bom, Então, e às vezes você nem consegue acabar. E nunca vai alcançar flui. o resultado que eu espero. Então, assim, ele tem uma narrativa mais leve, tem que ter algumas animações, inclusive de um ex-aluno meu, Henrique Steiner, que é muito talentoso, e ele tem uma estrutura narrativa que eu acho que caberia em qualquer canal da TV aberta ou até de streaming. Aceitei, aí agora a finalização está sendo feita nesses modos. Então isso, o amadurecimento vai nos permitindo. Você vê lá na comunidade, né? O documentário é uma forma não só de contar a história, mas de reconhecimento. Então, você vai fazer o filme na comunidade, você sabe que o seu Carlos, o seu João, o Alessandro querem se ver. Então, um minutinho que você deixa... se reconhecer. Isso. Aí se você vai botar assim, esse é um filme para festival, você sabe que para a história eu podia tirar 1 minuto aqui do seu Carlos. Agora, se eu estou fazendo para mostrar na comunidade, de repente essa é a última vez que seu Carlos vai ter a oportunidade de contar a história dele, então não vou tirar. Eu mantenho ele aqui. Porque não compromete o filme e ele tem essa oportunidade de se ver mais um pouco.
E falando dessa parte de produção e distribuição, vamos para os editais, né? E para as ações formativas. Uma coisa tem muito a ver com a outra. Os editais agora, esse Aldir Blanc, estão bem regionalizados, voltados para cada município. Cada município está com o seu edital. E na hora que as pessoas vão escrever, o audiovisual eu vejo que é o que mais sofre. Porque a pessoa vai lá, faz um projeto, o edital não vai premiar a pessoa, vai premiar o projeto. Né? E quando ela vai fazer, ela pensa que é só pedir para o Enzo pegar o celular e gravar, né? Mãozinha tremenda e tudo mais, e tudo é arte, jogou no YouTube, está feito. E ganhou o edital e foi embora. Ganhou o edital, é isso aí mesmo. E logo o audiovisual, eu conheço muitas linguagens artísticas e o audiovisual é uma das mais organizadas. Né? Eu acho que talvez o teatro mais ou menos. Mas o audiovisual é certinho, tem o diretor, tem o editor, tem o assistente, o iluminador, cada um, né, com a sua função e todo mundo junto ali. E aí, como que faz? Numa cidade pequena, aqui, por exemplo, a gente surpreendeu positivamente com tudo de audiovisual que saiu dos editais. Né? Foi feito um festival, Paulo Gustavo, das leis Paulo Gustavo, apresentando todos os ganhadores dos produtos finais. E a gente viu o podcast, viu o clipe, viu o documentário, viu muitas coisas diferentes. E todo mundo se perguntando, aonde você foi buscar o cara que filmou? Aonde consegue uma equipe boa igual essa minha equipe? Sabe? É um troço que, então, as ações formativas dentro, onde que eu quero chegar, né? Onde que a produção local conversa com o que a gente tem de profissional, de técnico, de pessoa que vai entender, para que isso faça sentido, né? Você distribua por ali. Num documentário que a gente fez lá, na base também de edital da Secult, lá na Afrochaves, é Prosas do Bairro Macrina, onde a gente foi atrás de todos os moradores mais velhos do Bairro Macrina, documentamos, gravamos com eles. A gente contratou um videomaker. Inclusive, a gente colocou no edital até as libras, né? A tradução para os libras. O videomaker era de lá? Vocês buscaram fora? Então, vocês já conheciam. Tem fulano que é videomaker. De lá. Aí ele editou, fez tudo certinho. De lá, mão de obra local. E fez tudo. Fez tudo. Ele filmou, ele editou. O roteiro a gente que fez, né? Ele só filmou, só vídeo. Só... Não, a parte técnica ele filmou, editou. Só filmou, né? Só aspas. Viu, galera? Só filmou, né? Abafa o caso. Mas, Alessandra, isso é parte assim, de um processo de profissionalização e amadurecimento até do Estado. É muito recente, né? Muito recente, assim. Primeiro, essas leis de fomento à cultura, e é algo que a gente precisa desmistificar essa ideia de que pessoal de cultura ganha edital para ficar gastando com besteira. Olha aqui, para um podcast, olha o tanto de gente envolvida e um tanto de gente que está trabalhando, ganhando dinheiro para ir para casa, pagar as contas. É uma profissão. Então, quanto mais profissional você imagina o teu filme, maior vai ser a sua equipe, com equipamentos. E assim, havia uma carência Exatamente. Havia uma carência no Espírito Santo que está sendo suprida. Eu recentemente fiz um projeto chamado Terrores, né, que é um livro sobre cinema de terror capixaba. E assim, com todos os cineastas, a galera que tem um pouquinho mais de tempo, assim, havia isso. E essa subalternidade é engraçada, né? Mas é triste que é assim. Não, quem ganhava o edital aqui tinha o maior prazer de dizer, trouxe um diretor de fotografia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Pô, de São Paulo, minha equipe. Cara, muito hoje, centralizada, assim, né? Muito... Não, então, hoje, Alessandra, eu do fundo do coração, e não tem nada a ver com pedância soberba, eu tenho um enorme prazer de dizer que 90% da minha equipe é de minha equipe, eu não sou proprietário de nada, mas que trabalha comigo. Eu sou, eu quero né? todo mundo. Né? Assim, é de ex-alunos meus, que durante a faculdade foram se dedicando, procurando, se familiarizaram, e hoje, assim, eu tenho uma tranquilidade enorme de falar assim, cara, você vai editar, faz o teu corte, e assim, é isso. O diretor de fotografia que trabalha comigo, quando eu não faço fotografia, o montador, o animador, que é o design também que faz as artes, eu tenho uma outra equipe que trabalha comigo. Quem trazer essa noção para dentro da comunidade, e assim, né? Para ela entender que não é só filmar com... Exato, porque aí, quando você leva numa escola, ou que você exibe, o pessoal começa a perceber uma diferença. Eu posso não gostar do filme, mas, pô, é tecnicamente bem feito. Isso vai... Porque é um processo natural. Você vai... Tem que ir acostumando. Né? Pessoal, é porque o bem feito e o mal feito, eu sou, inclusive, do meu doutorado, a minha pesquisa é sobre false found footage, né? Aqueles filmes que aparentemente não eram filmes, mas são filmes. Tem a ver com mal feito, mas o mal feito, bem feito, é excepcional. O caso que eu mais gosto de falar, além da Bruxa de Blair, né?
É de de atividade paranormal. Gostei também. Cara, assim, um filme que foi gravado em um apartamento, o original era o apartamento do diretor, que gastou acho que $200 mil. E você fala, pô, que ideia sensacional. Infelizmente, um parênteses, eu assisti esse filme quando eu morava sozinho em Cachoeiro. Eu sou o ateu que mais tem medo de espírito, pô, do Brasil, viu? Cara, eu passei 15 dias sem dormir. E é excelente, cara, porque esse efeito é ótimo. Mas é isso, eu sou essa contradição aí. Mas eu te entendo muito, eu te entendo. Eu sou dessas, eu inclusive evito. É muito interessante isso. Então, os editais municipais, vocês têm sentido que está impactando positivamente, tanto na ação formativa como na manutenção dos cineclubes. Eu falando assim, como integrante da diretoria de uma OSC, os editais, sem edital, uma OSC não sobrevive. Que a gente lá também a gente não tem apoio do poder público. Então é edital. E assim a gente vai se adaptando. E vocês estão se adaptando, conseguindo? Aquela coisa tecnológica, está tudo novo, né? Sim, a gente consegue. Foi bem difícil. É como tudo novo assusta e a gente sente uma dificuldade no começo. Mas depois que você pega o caminho, a gente consegue ir, né? Agora, e vai profissionalizando uma galera da comunidade, começa a ver, quer participar. E começa a fazer. Agora, você começa a ajudar na montagem de projetos. Esse movimento que é legal, né? Resposta rápida, tá? Porque a gente está meio, né, com o nosso tempo. Espaço de jabá. Aí, falei. Resposta rápida agora. Que a pergunta que não quer calar. Videoclipe é audiovisual? Sim. Porque muitas vezes sai o edital, as pessoas vêm perguntar, mas eu sou músico, mas eu queria fazer o videoclipe. É audiovisual? Entra no audiovisual. E websérie é audiovisual? E podcast é audiovisual? Esse não é. Podcast não audiovisual? É audiovisual. Isso é um videocast? Isso é um videocast, É um videocast para que tenha mais veiculação. Precisa toda a estrutura do audiovisual para acontecer. Mas calma. Você está ouvindo e está vendo? É audiovisual. É uma forma de linguagem audiovisual. Pode não ser cinema, stricto sensu, mas é audiovisual. Ou seja, audiovisual não é só cinema. Isso é uma coisa que agora a gente nunca tinha pensado nisso, estou chocada. Mas o professor está aqui, né? Não. Deus é mais. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui. Vou aproveitar o ensejo antes de encerrar. Você está falando em cineclube, você falou em ações formativas, parece jabá. E você que está ligado no podcast, Alessandra, eu estou justamente fazendo um projetinho agora que associa cineclube e educação. Eu gosto muito de fazer oficina no interior, assim, para criança, jovem, para começar a aproximar o cinema, o audiovisual, a fotografia, né? Então, eu estou com um projeto chamado Cineclubismo na Escola, que eu vou realizar em Virgínia Nova, interior do Rio Novo do Sul, coladinho com o Vargem Alto. Aí eu trouxe aqui uma lembrancinha para você. Que coisa linda. Você é a primeira pessoa que está recebendo isso. Nem os alunos receberam. O projeto começa daqui a pouquinho. É 2025 toda a duração? Não, o projeto é agora, finalzinho desse ano. Ou seja, final de 2024. Ai, gente, linda. Com cultura também, ó. Cultura. Fica esperto. Eu vou ficar igual o Jô Soares usando... Isso. Legal. Ai, obrigada. E lá no nosso cineclube, o nosso próximo projeto é gravar um documentário com a banda de jongo. Que lá no Freixas nós temos uma das únicas restantes bandas de jongo do Espírito Santo. A banda de jongo São Benedito. A São Benedito. Isso. Já faz um orçamento aqui, ó. Não, sim, estou me pensando. E me coloca nesse processo. Vocês vão estar São histórias, porque no fim das contas... infelizmente essas pessoas são as pessoas mais velhas. E elas vão indo embora, Deus vai levando elas. E não vai vindo. Não está vindo. Então a gente tem que documentar, deixar isso. E é o mínimo, né? Porém, eu estou vendo assim que a coisa da cultura tradicional, a gente está tendo um reaquecimento, que é muito importante. É importante e é Inclusive, em Guarapari, a gente tem um menino super novo que já está... assim, correndo para ser um mestre mesmo Lembrando o quê, pessoal? No sul do Espírito Santo nós temos jongo, não é congo. Como que o cineclube ele pode ter um papel transformador na escola? Então, quando você começa... né? Quando você começa a transformar assim, o olhar dos jovens, o objetivo, assim, uma possibilidade de atuação profissional. Sim. Se você se familiariza com a linguagem audiovisual, porque assim, se você conhece a linguagem audiovisual do cinema, por exemplo, como raiz, você tem mais chance de sacar na hora de fazer um reels, de fazer material simples. Você vai fazer com mais detalhes. Então, assim, tecnicamente, se você começa a se familiarizar e naturalizar isso, massa. Agora tem um papel transformador da arte, né? Que é você ter uma percepção diferente sobre o mundo, sobre as coisas, conhecer outras culturas, ter esse olhar crítico. O olhar crítico
cético, crítico, é essencial para Eu queria colocar, inclusive, uma experiência minha que eu tive, que eu adoro contar, mandar um beijinho para a Serena. Trabalhei num videoclipe com a Serena, que é aqui de Anchieta, uma cantora, junto numa comunidade que tinha uma ONG, né, privada, que cuida das crianças daquele bairro, é um bairro de periferia e tudo, e essas crianças iam participar do videoclipe. Foi uma luta, né? Que a criançada, cantar no coral, e a gente fazendo nesse modelo edital, que você mesmo é o produtor, o diretor, né? Você faz tudo, o roteirista. Mas qual que foi a coisa mais linda, além do videoclipe, que ficou lindo? A coisa mais linda foi ver crianças, 10 anos, 11 anos, quando elas viram a quantidade de pessoas envolvidas naquele videoclipe, que duraria 4 minutos no YouTube, né? Quando elas viram pronto, elas falaram, gente, nós passamos 2 dias com um monte de profissionais trabalhando, e elas perguntando, aquele é quem? Bruno estava lá. Aquele lá é fotógrafo. Mas eu sou a produtora. E aquele lá, assim... Mas é um trabalho, mas elas não conhecem, não sabem que pode ser uma profissão. Que isso é Teve uma que ficou apaixonada, colou no Bruno, no fotógrafo. Não sabia fotografar, mas a pose era maravilhosa. A criança desse tamanhozinho, a gente falou, aquela ali, vai. Pegamos uma aqui, né? Eles não sabiam. Então... Quando a gente vê no YouTube o videozinho de 4 minutos, gente... Tem muito trabalho por trás, né, professor? Muito. Então, quem participa a primeira vez vai entendendo que quando assiste o filme, o negócio tem uma equipe enorme trabalhando. O filme não só está ali, não, né? Não só existe no catálogo ali e acabou, não. O videozinho do Enzo tem seu valor histórico, de registro de momento, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E está tudo bem, gente. Produção audiovisual é uma área que envolve criação de conteúdos audiovisuais, que combinam elementos visuais, sons sincronizados, comunicação através de som e imagem juntos. Então, é filme, série, vídeo institucional, documentário, programa de televisão, anúncio. E tem uma série de técnicas, equipamentos, edições, vão muito além daquele vídeo que o seu tio produziu com celular, publicou no Reels do Instagram, do TikTok e até do Facebook, né? Nada de errado nisso, tem o seu valor. Mas é importante colocar essa bola no chão e pensar, se a nossa câmera na mão e ideia na cabeça precisa ser nivelada por baixo, ou se ainda estamos aqui no Oscar, contando história relevante, registrando nossos tempos com o cuidado que isso merece. Esse foi o 2º episódio da temporada Interiores do podcast Comunicação Criativa, onde a gente bate papo sobre comunicação criativa e nos interiores capixabas. E para ficar por dentro, inclusive dos bastidores, você pode nos seguir lá no Instagram, @comunicaçãocriativapod. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Interage com a gente, vamos pensar juntos sobre isso, coloca aí sua opinião, porque do próximo episódio nós vamos do grave ao agudo numa extensão vocal. Vamos falar de música. Valeu, gente, a gente se encontra lá.